Thiago Leifert, o caso do Thiago Leifert é impressionante, porque o cara simplesmente falou que ele não quer votar nos dois principais candidatos. Um dos lados deixou o cara em paz, beleza, segue sua vida aí, comenta futebol, vários caras estão lá acompanhando futebol com ele. Não... Agora os outros caras, simplesmente porque ele não quer votar num candidato que tem um histórico de corrupção, etc., os caras falam, não, porra, esse cara é um nazista. Eu vi gente chamando o Thiago Leifert o cara de nazista. Judeu, ele é judeu. Exatamente. Tá ligado? Você tá chamando um judeu de nazista, velho. Porque ele não quer votar num candidato. Exato. Tipo, vocês não percebem... Essa galera, eles não assistem esse programa de qualquer jeito. Mas eles não percebem o quão hipócritas eles estão sendo. Mas deve ter um monte que assiste escondido. Pode ter certeza. Assiste pra tentar fuder, né? Tanto você quanto eu, os outros convidados que veio aqui. Pode crer. E o quanto eles pisam na memória dos judeus. Uhum. Quando você começa a chamar um judeu de nazista, você tá fazendo uma desonra gigantesca em toda a história que os caras passaram, velho. Não, é nojento fazer isso. Mas as pessoas fazem isso e ainda se sentem virtuosos. Não, e tem duas coisas aí, Monark, porque eu mesmo, assim, a minha família paterna, no judaísmo se diz que você tem que vir de um ventre judaico. A minha mãe não é judia, então, estrito senso, eu não sou judeu, mas eu cresci convivendo com meus primos que são. A minha família paterna, pai e mãe judeus, serviram o exército em Israel, tem família lá, fui para lá várias vezes, inclusive é até curioso pensar que eu acabei sendo acusado de nazismo, porque no começo do governo já me falavam que eu era agente do Mossad, que eu estava arriscando muito a política externa brasileira, aproximando demais o Brasil de Israel e que isso poderia acabar negligenciando o relacionamento com os países árabes, acarretando talvez até em sanções e coisas desse tipo, que também depois se mostrou uma grande inverdade. Mas é curioso isso, porque na época eu coloquei isso. Falei, olha, eu, para todos os efeitos, inclusive eu tenho cidadanias em outros países por causa disso. Estou num processo agora, inclusive, falei, vocês querem me chamar de judeu? Então agora eu vou tirar a minha cidadania de Israel só para vocês terem um problema a mais para lidar. Mas eu cresci nisso, meus primos, etc. E quando isso veio, traz toda uma carga de ranço, né? A minha família falou, nós somos judeus. Meu primo está sendo acusado de nazismo. E aí tem um outro lado que, mesmo no seu caso, por exemplo, você não é judeu, acredito que é pelo sobrenome Ayub, né? A origem árabe. Igual a minha mulher também é de origem árabe. E aí, cara, a banalização do negócio. Se o monarca é comparado com um cara que exterminou ou tentou exterminar a parte de um povo, você está claramente banalizando o sofrimento daquela pessoa. Você compara o cara que quer lacrar em cima da sua fala, porque não acredito que teve muita gente realmente, algumas pessoas podem, de fato, ter se magoado com aquilo, mas a grande maioria só estava ostentando virtude e querendo mostrar, eu sou lá do bem, viu? E ele é mal. E querendo jogar você pro fogo. Então, o cara tá banalizando aquilo e ele tá ofendendo a memória do Holocausto, ele está ofendendo a memória dos judeus que sofreram, que foram vítimas do nazismo e das demais vítimas também. E eu acredito, se eu não me engano, o presidente, quando teve o seu caso, ele fez uma thread sobre isso, que ele falava justamente isso. Ele falava, cara, o nazismo é uma coisa abominável, é uma coisa, assim, claramente desumana, execrável, tem que ser combatida com todas as forças. Justamente por isso, nós não podemos banalizar e chamar qualquer um de nazista. Primeiro, porque você está banalizando um negócio que tira totalmente da proporção o tamanho do mal e do sofrimento que aquilo causou. Segundo, porque você está ofendendo uma série de pessoas ao usar o nazismo como um mero porrete verbal. Eu quero ganhar uma discussão no Monark, é aquela coisa da internet, todo mundo que eu discordo na internet é nazista. E eu quero ganhar uma discussão com você, em vez de eu argumentar, de tentar mostrar por que eu estou certo, eu vou lá e te chamo de nazista. E o que você está fazendo? Abstrai todo mundo que morreu, abstrai todo mundo que sofreu, abstrai todo mundo que teve algum tipo de problema com o nazismo, porque eu quero satisfazer meu ego numa discussão e vou usar aquilo como um porrete verbal. E, quem tá ofendendo de fato é o cara que te chama de nazista, não é você. Sim, e outra, ele não percebe que ele tá criando um mundo onde é possível que as pessoas fiquem tão dessensibilizadas com todo mundo sendo chamado de nazista, que na hora que alguém realmente for nazista, todo mundo vai falar, tá bom, entendi. É isso, no fundo é isso. E a velha história do menino que gritou lobo. E aí o que você faz? Faz com que abre a brecha para que um verdadeiro nazista consiga se camuflar na sociedade, porque quando todo mundo é nazista, o verdadeiro nazista
é igual todo mundo. Sim, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista, né, na verdade. Porque, pô, se você falar que o que você falou, ainda que tanto você quanto eu concordemos que poderia ter expressado aquilo de uma forma melhor. Com certeza. Ou se você, sei lá, arrumar seu paletó, ou como tentaram fazer com o presidente, uma campanha para que consumissem mais o leite brasileiro ao lado da ministra da Agricultura. No dia do leite, tá ligado? No dia do leite. Não, aquilo ali é apologia ao nazismo. Ou então o presidente lá na motociata, com o motoboy, com a galera dos aplicativos, com os caras do motoclube. Não, aquilo ali é nazismo ou fascismo, porque o Mussolini lá atrás andava de moto também. É mais ou menos aquela piada que a gente sempre ouvia virando realidade. Ah, sabe quem mais bebia água? Hitler. Então, você também é nazista. Exato. É triste mesmo. É triste demais, cara. É triste Será que demais. isso só vai piorar, cara? Será que quando chega um momento que as pessoas acordam pra essa realidade ou as pessoas que já acordaram começam a ser mais vocais contra ela? Cara, eu sou um cara otimista, como eu vinha falando. Eu acho que muita gente deixa de falar, muita gente, por exemplo, seu público no Flow, acho que muita gente ali ficou quieta ou talvez até entrou um pouquinho na onda porque tinha medo também da fiscalização, da galera ali patrulhando. Falou, pô, vamos ver se o fulano aí agora que curte o Monark vai manter o elogio ao cara ou se vai entrar nessa. E aí o cara também pode correr o risco de ser chamado de nazista e sabe-se lá quais são as consequências. Então muita gente fica calado, mas eu acho que a maioria das pessoas são sensatas, têm bom senso, enxergam isso, veem o ridículo disso, mas precisa de mais gente mostrando que isso é ridículo e dando voz a essas pessoas. Por isso que quando você voltou pro programa e falou, porra, não vou parar não, tô agora no Rumble, vou continuar, vou bater um papo com a galera, que eu vibrei. Falei, porra, é isso. Você deve se lembrar que a gente não tinha tido nenhum contato até o episódio, mas como eu tinha sofrido muito na pele, né, o que você estava passando, eu te mandei uma mensagem, falei, cara, força, tenta não se desculpar, vai pra cima, essa galera sabe que você não é nazista, eles estão fazendo isso porque são cínicos, porque querem te destruir, porque se incomodam com as suas posturas políticas, porque sabem que por mais que você não seja aquele cara de direita, etc., mas você também não está ajudando a esquerda, e como a gente viu no episódio do Thiago Leifert, isso já é o suficiente para os caras atacarem. Então eu acho que se a gente tiver esse diálogo aberto, que é o que você faz aqui, e talvez o grande motivo pelo qual você é atacado, na minha opinião, foi isso. Porque vocês com o Flow e com esse ecossistema todo de podcasts que vocês criaram, vocês estavam meio que criando um antídoto para a cultura do cancelamento. Pô, vou colocar aqui um cara de direita para bater um papo na segunda, na terça-feira vem o Rui Costa Pimenta, na quarta vem um cara que não gosta do Rui Costa Pimenta, mas também é de esquerda, na quinta vem um outro que é de direita, mas é de direita, um é direita, apoia o Bolsonaro, o outro é uma direita que não gosta tanto assim. E essa abertura e esse diálogo é o que cria a solução para isso. Eu até sempre disse isso, assim, e mesmo estando no governo, eu continuo pensando isso. Eu acho que o grande caso do Brasil não é você advogar assim, soluções específicas, pautas específicas. Eu sei que você tem uma simpatia, por exemplo, com o lado ali anarcocapitalista, libertário, embora você também não goste de se incluir aí em nenhuma coisa, mas o que eu penso? O Brasil é um caso de você criar as condições mais gerais para que as soluções apareçam. E como você cria isso? Em primeiro lugar, você precisa de liberdade. As pessoas precisam discutir os problemas. Quais são os problemas nacionais? Eu identifico que são esses e esses. O Monark vai falar, não, peraí, mas tem esses outros problemas aqui que também são importantes. E aí a gente vai debater qual é a melhor solução. Aí vem a Gabriela Prioli e fala, não, só se você tirar de um livro, ou só se você tiver estatística, não sei o que vale. Aí vem eu aqui e falo, não, peraí, mas a gente também tem que olhar para a experiência do homem comum, do cidadão que está ali, que talvez não seja algo que possa ser captado e levado para números, etc. Sim. Então, pô, é esse debate, todo mundo conversando com todo mundo, incluindo essa galera, a galera que tenta nos cancelar, que vai levar às soluções que o Brasil precisa. Que precisa para combater a criminalidade, que precisa para ter um país mais livre, mais próspero, gerando mais riqueza. E eu acho que o caminho é esse, cara. E eu acho que vale a pena insistir, assim. Eu sei de todas as dificuldades que a gente tem tido, dessa politização enorme, que a coisa piorou bastante, mas eu vejo assim aquela coisa meio luz no fim do túnel, entendeu? A gente está começando a partir do surgimento de uma outra posição. Antes era talvez mais cômodo, a galera ficava de boa ali
não tem tanta briga, mas era todo mundo concordando e pensando mais ou menos a mesma coisa, que era, sei lá, a Globo mandando eles pensar, ou que era a Folha de São Paulo, a USP. Havia uma hegemonia do pensamento no passado aqui Isso. no Brasil, né? No pensamento político, né? Tanto que, pô, os caras achavam que o Alckmin era de direita. Pensavam que o Alckmin era de direita e agora é o vice O do Lula. cara é o vice do Lula. Como que esse cara é, tipo... Como que ele é de direita, velho? Sim, não, o cara que tá lá se emocionando com a Internacional Socialista. E aí isso também é outro fato engraçado, né? Porque você fala, não, tem uma ameaça de esquerda no Brasil. Os caras, não, que absurdo, você vem falar de comunismo, tal, isso não existe, tá querendo voltar para 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Não, peraí. Você tem grandes potências que ainda são comunistas oficialmente. As maiores, né? China. Pois é. A Rússia. A Rússia não é comunista. A Rússia, né? Não é exatamente comunista. Ela é mais autoritária pra caralho. Mas aí, você pensa na China, aí você pensa em vários países ali do Sudeste Asiático. São países que ainda mantêm o regime socialista. Sim. Você tem no Brasil, sei lá, Partido Comunista Brasileiro, você tem o PCB, PCdoB, esses partidos todos. Então, isso existe. Aí você tem lá o Lula coligado com o PCdoB, inclusive o Haddad, em 2018, teve como vice uma comunista declarada, que era a Manuela Dávila. Os caras, não, vocês estão fantasiando, não existe comunismo. Aí a tiazinha lá de 90 anos, com uma camiseta da CBF, um cartazinho dizendo Supremo é o povo, ela representa o nazismo. Então, a ameaça verdadeira no Brasil é o fascismo. E o que eu acho? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.